Galera tricolor, mercado da bola do Fluminense já está começando a esquentar bastante aí. E hoje, nesse vídeo aqui, são duas notícias sobre vendas, tá? Não é nada sobre chegada de jogador, é sobre saídas, porque tem jogador titular do Fluminense recebendo sondagens, informações rolam aí de que esse jogador foi sondado por algumas equipes aí. E outro jogador também titular do Fluminense, né? Oscilando um pouco mais ali entre titular e reserva, recebendo aí nova proposta para ser vendido. Vamos ver o que o Fluminense vai fazer, mas fato é, alguma venda deve ocorrer, tá? Uma dessas vendas aí deve sim sair do papel, o jogador deve ir embora do Fluminense. A gente vai comentar tudo isso aqui nesse vídeo, trazer as principais informações para você ficar muito bem informado, tá certo? Antes de partir, eu só quero pedir para você deixar o like, tá? Nesse vídeo, aperta o botão do joinha aí, que ajuda demais a gente que produz conteúdo diariamente aqui na internet para você, tricolor, ficar bem informado, né? A gente faz esse trabalho aqui de trazer as principais notícias do Fluminense, análises, debates, lives, tudo isso para você. Então, deixando o like, você ajuda muito, porque o YouTube recomenda o nosso conteúdo e a gente chega aí para mais pessoas ao redor do mundo, tá? Então, eu conto com essa tua ajuda, conto com o seu apoio. E vamos embora, vamos lá, vamos começar a falar aqui das notícias, tá? Porque a primeira delas é sobre esse jogador que se tornou titular do Fluminense, né, ao longo da temporada, né? Subiu muito bem, com grande destaque, virou titular absoluto do Fluminense, acabou perdendo a posição ano passado e esse ano, após oscilar, né, voltou a ser titular do Fluminense, tá? Eu falo do Matheus Martinelli, né, nossa camisa 38, meteu o gol, tá, contra o Avaí. Saiu uma informação aí lá da Netflu que ele voltou a ser sondado por uma equipe dos Emirados Árabes, tá? Ele já tinha sido sondado anteriormente por essa equipe, a Netflu traz a informação de que ele está sendo novamente sondado, tá? Mas aqui no Leeds, né? Leeds que fala, sei lá, eu esqueci o nome disso, mas tudo o título aqui, tá? Da notícia do Paulo Brito diz que o Fluminense não está pretendendo negociar o jogador, tá? Eu vou trazer a informação completa aqui para vocês. Ó, ele fala aqui justamente, né, Martinelli ter voltado a se titular quando o Nonato foi para o Ludogorets da Bulgária e ele recebeu uma nova sondagem. Já tinha sido sondado anteriormente, tinha recebido uma proposta, ó, mas voltou a acontecer. Ó. Netflu apurou que não existe desejo tricolor de Laranjeiras em vender o atleta, a não ser que apareça uma proposta irrecusável. Na posição, além dele, o principal destaque dos comandados de Fernando Diniz é o André, também revelado das categorias de base do Fluminense. É importante frisar que no meio do ano a diretoria do clube recusou uma proposta acima dos 25 milhões por Martinelli. Um clube também dos Emirados Árabes acenou ao tricolor com uma oferta de 5 milhões de euros pelo volante revelado em Xerém, tá? Então, assim, proposta aí que veio ano passado de 5 milhões de euros, tá? Pelo Martinelli e outro clube dos Emirados Árabes, né? Não ficou claro aí se é o mesmo clube, se é outro clube. Agora, novamente uma agremiação lá dos Emirados Árabes fazendo sondagens pelo jogador que voltou a ser titular, né? E assim, vamos lá, cara, utilizando lógica básica, né? Essa proposta que chegou para o Martinelli de 5 milhões de euros, ela veio no momento que o Martinelli era reserva, tá? Do time do Fluminense, no momento que o Martinelli era reserva. Se hoje ele é titular, a tendência natural, né, lógica básica, é que ele esteja mais valorizado, né? Hoje ele joga com frequência no time, meteu gol na última rodada, então ele está mais valorizado na equipe do Fluminense. Então, ao meu ver, né, se alguém for fazer uma proposta, teria que ser acima desses 5 milhões de euros, né? Mas assim, essa proposta dos 5 milhões de euros pelo Martinelli eu já acho muito estranha, porque vamos analisar aí as vendas que o Fluminense faz, tá? O Fluminense vendeu por 5 milhões de euros o Metinho, que era um dos destaques do Sub-17 do Fluminense, com várias passagens de seleção de base, capitão do time. O Fluminense vendeu por 5 milhões de euros. O Martinelli, ele, se eu não me engano, eu vou até confirmar isso aqui agora, ele é de 2001, tá? E a gente sabe, cara, como funciona o mercado europeu. Martinelli, exatamente. Martinelli fez 21 anos agora, dia 5 de outubro. Ele é de 5 de outubro de 2001. A gente sabe como é que funciona o mercado europeu. Um jogador de 17 anos com destaque, ele naturalmente é mais valorizado que um de 21, porque ele tem uma projeção de crescimento maior e, teoricamente, né, a vida útil, vamos botar assim, dele, pelo clube europeu vai ser maior. Porque o jogador de 21 anos ele está mais próximo, embora ele esteja muito longe da aposentadoria, do que o jogador de 17. O jogador de 17 ainda tem muito a evoluir, mais a evoluir do que o jogador de 21. Tá? O Fluminense vendeu o Metinho por 5 milhões de euros. Vendeu o Kaique por 8. Foi 8 milhões de euros, não foi? Pelo Kaique. E tinha lá as metas a se bater.
Kaique também, destaque do Sub-17, melhor jogador do mundo, Sub-17, etc e tal. Beleza, que principalmente o Metinho, né, não havia jogado no time principal, o que é um ponto positivo para o Martinelli. Já jogou, já performou, principalmente lá no começo da passagem dele, né? E o Kaique, quando foi vendido, tinha jogado muito pouco pelo profissional. Reza a lenda, né, que ele foi vendido ainda na base, né? Mas enfim, aí é lenda, não tem muito o que dizer, não vou entrar nas especulações. Vamos gravar esses números. Metinho, 5 milhões, Kaique, 8 milhões. Luiz Henrique foi vendido por 8 milhões de euros, tá? Para o Real Betis. 44 milhões de reais. Luiz Henrique, titular do Fluminense absoluto, tá? Destaque e atacante. Atacante geralmente é mais valorizado que um volante, tá? Atacante é mais valorizado que volante. Beleza? Gravou esses números? Pois é. Saiu notícia ao longo dessa semana aí que a Udinese estava querendo oferecer 8 milhões de euros, tá? Por 90%, perdão, do Matheus Martins. Novamente, 5 milhões de euros no Martinelli, cara, por esse cenário, tá? Pelo que o Fluminense faz, não tô nem dando minha opinião aqui, pelo que o Fluminense faz, é um valor muito vendível, vendável, sei lá como é que se fala, para ele, né? Que é um jogador que não é titular absoluto do time. O Fluminense ia vender o Nino por isso aí, 25 milhões. Lembra? Proposta do Tigres? Então eu acho muito estranho o Fluminense ter recebido essa proposta e recusado. E seguir nessa de não querer vender o Martinelli. Porque, assim, pelo que o Fluminense faz, tá? Não estou dizendo que é o que eu faria. Pelo que o Fluminense faz, 5 milhões de euros no Martinelli parece um número interessante. Eu não consigo ver o Martinelli sendo vendido por mais do que isso nunca, tá? Com todo respeito ao Martinelli, sendo bem sincero aqui. Eu não consigo ver o Martinelli sendo vendido por mais do que isso. Então, eu acho muito estranha essa notícia aí, mas fica o registro que ele foi novamente sondado. Tomara, né? Que ele seja vendido aí pelo melhor preço possível para o Fluminense. Tá? Acho melhor vender ele do que vender o André, por exemplo. Acho melhor vender ele do que vender o Matheus Martins, por exemplo. Vender o Nino, que é um jogador que é um dos melhores do time hoje. Tem uma galerinha aí que eu acho que é melhor vender o Martinelli antes de vender eles. Vamos aguardar isso nos próximos capítulos. Tem o fato também, né, de Emirados Árabes não ser muito atrativo para o jogador. Né? Então, às vezes, o próprio Martinelli pode não querer ir, né? Então, isso aí pode acabar complicando para o Fluminense, caso venha essa proposta, caso o Fluminense aceite e decida negociar, mas no momento só a sondagem tá pelo Martinelli. E agora, outra notícia, né? Comentei aqui rapidamente sobre ele e vou reforçar porque tem novas informações que o Vitor Lessa traz para a gente sobre o Matheus Martins, né? Matheus Martins está num assédio muito forte da Udinese, né? O Marcelo Neves trouxe, acho que foi na segunda-feira, a informação de que a Udinese tinha feito uma nova proposta de 8 milhões de euros por 90% do Matheus Martins, tá? Era a quarta ou quinta proposta que a Udinese havia feito para o Fluminense, e o Marcelo Neves trazia informação de que essa proposta era parte em bônus e parte fixa, tá? Vitor Lessa trouxe um complemento de informação aqui, tá? Trazendo para a gente que desses 8 milhões que a Udinese ofereceu pelos 90% do Matheus Martins, 6 milhões de euros seriam fixos, tá? Algo ali em torno de 36 milhões de reais, se eu não me engano. E 2 milhões de euros seriam em metas, tá? Vitor Lessa diz que a meta, 1 milhão de euros dessa meta seria facilmente alcançável, praticamente certo, e outro 1 milhão de euros é um pouco mais difícil, mas também alcançáveis, tá? Fluminense, a gente sabe, né? Saiu informação de que o Fluminense fez contraproposta, tá? Fez uma contraproposta pelo Matheus Martins, tá? Querendo 9 milhões por 85%, ou seja, diminuiu a porcentagem que iria negociar e quis aumentar 1 milhão de euros. Não, 1 euro não, pelo amor de Deus. 1 milhão de euros nessa negociação. O Vitor Lessa também traz essa informação e acrescenta, tá? De que o Fluminense, nesse caso, seria, então, 7 milhões fixos e 2 milhões em metas, né, em bônus. Mesma coisa, 1 milhão facilmente atingível e 1 milhão um pouco mais difícil, mas também coisa tranquila que dá para atingir, tá? Totalizando aí 9 milhões de euros pelo Matheus Martins, tá? Esses 7 milhões de euros pelo Matheus Martins daria 36 milhões de reais, tá? E aí seria esse valor fixo que a gente iria receber de começo. Eu, sendo bem sincero, acho esse valor baixo. O Matheus Martins é um jogador com passagem em seleção de base, tá? Sempre teve muito destaque, tá no seu primeiro ano de profissional e já tá conseguindo ser útil ao time do Fluminense. A galera tá com birra com o Matheus Martins, reclama, critica, acha até natural, tá jogando em time grande, vai ser criticado. Mas vale lembrar, né, para comparar com o Luiz Henrique, que a gente fala muito, que a galera gosta muito, ficou muito chateada quando foi vendido. Cara, o Luiz Henrique
ele no primeiro ano de profissional dele, cara, só foi virar titular lá no finalzinho, e mesmo assim não era nada de absurdo, porque ele disputava a vaga com o Luca, né? Disputava a vaga com essa galera aí, né? Fernando Pacheco. Então, assim, demorou para o Luiz Henrique deslanchar. O Luiz Henrique, quando foi vendido, já tinha 21 anos, né? Tem quase 22 anos. O Matheus Martins tem 19. Tem diferença nisso, tá? Eu acho o valor pelo Matheus baixo. Não resolve o problema do Fluminense, longe disso, tá? Tem 44 milhões do Luiz Henrique, ganhou 1 milhão ali com o Nonato. O dinheiro do João Pedro que ia entrar não entrou. Deve ter ganhado um cascalho com a negociação do Richarlison, cascalho, porque agora é só pela parte de clube formador do Fluminense, que é tipo irrisória, porque o Richarlison jogou pouco tempo aqui, ele não chega nem a ser considerado formado bastante assim no Fluminense, tá? Mas fora isso, alguns dinheiros, vamos botar assim, que iam entrar, não entraram, não vendeu o Nino, não vendeu o Gabriel Teixeira, pode vender agora pro Grêmio, né? Mas não conseguiu vender lá pro time árabe, né? Porque o Daí estava lá. Então, assim, o Fluminense ainda tem que bater esse dinheiro aí. Aí vai lá, 44 do Luiz Henrique, mais 36 do Matheus Martins, tá? 44 com 36, isso aí vai dar 80, não é isso? 80 milhões de reais. 1 milhão do Nonato. Não vamos esquecer, entrou 1 milhão pelo Nonato. 1 milhão do Nonato. 81 milhões. Ainda falta, cara. Para bater os 100 milhões lá que o Fluminense botou na projeção, ainda falta 19 milhões. Você vai ter que vender o Gabriel Teixeira pro Grêmio, torcer pro Grêmio comprar, ainda vai precisar fazer mais uma venda. Então, assim, esse que é, para mim, o grande problema de como o Fluminense vende mal. Se tivesse vendido o Luiz Henrique melhor, e era possível, cara, ninguém vai me convencer de que não era possível arrumar, porra. Eu lembro que a galera ficou revoltada no dia da venda do Luiz Henrique, postando hashtag 70 milhões, não. Se fosse 70 milhões no Luiz Henrique, teria vendido o Luiz Henrique e essa venda do Matheus Martins já teria passado dos 100 milhões. Mas não, vendeu mal pra caramba, vendeu por 44. Aí tá aí o Fluminense contando moeda, né? Para a próxima temporada a gente deve perder aí o Matheus Martins, já perdeu o Luiz Henrique. Ainda tem a possibilidade do André acabar sendo vendido. Porque essa projeção, foi toda uma progressão, né? Essa projeção de venda é 2022, tá? Para 2023 vai ter uma nova. O Fluminense vai ter que fazer novas vendas em 2023, sim, isso é certo, porque todo ano o Fluminense tem que vender jogador da base. Então, assim, tem outros jogadores aí que também não pode vender agora, porque senão não vende ano que vem. Aí o buraco fica lá na frente. Então, assim, situação delicadíssima do Fluminense, tá? Situação complicada que o nosso tricolor vive financeiramente. Vamos aguardar para ver. O Fluminense vê com otimismo, tá? Que a Udinese aceite essa contraproposta de 9 milhões de euros pelos 85% do Matheus Martins. A tendência, tá? É que o negócio seja concluído, tá certo? Essas eram as informações, meus amigos e minhas amigas. Agora convido vocês a deixarem um comentário nesse vídeo. Acha o valor do Matheus Martins justo? Acha que valeria a pena o Fluminense vender o Martinelli? Deixa aí sua opinião, também é importante. Comenta de onde você está assistindo a Central. A gente tem audiência aí em vários lugares aí ao redor do mundo. Comenta aí até onde, né, a gente está chegando, onde que a Central alcançou vocês. Solta a voz aí no comentário, que é muito bacana isso, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.